Ora, aí ficou então a voz de Ana Laínch no audiolivro, um dos nomes do fado português que participou no celebrado audiolivro Fernando Pessoa, o fado e a alma portuguesa. Com este não sei quantas almas tenho a abrir a nossa emissão, uma emissão que esta semana viaja por territórios ainda não explorados aqui nas nossas emissões. E temos finalmente para o fazer o melhor convidado possível para abordar este tema. Falo-vos de Paulo Cardoso, um escritor, pintor, astrólogo, professor e ensaísta português, uma cara bem conhecida dos circuitos astrológicos e esotéricos e também, felizmente, desde há vários anos, académicos, além de ser uma cara assídua há já muitos anos nas principais televisões nacionais. Uma agenda sempre cheia que hoje teve um bocadinho e ainda bem, vamos fazer por aproveitá-lo, até porque o meu convidado desta semana foi responsável pela descoberta e interpretação de milhares de documentos sobre astrologia no meio dos mais de 30 mil testemunhos documentais da poesia e prosa do espólio de Fernando Pessoa, à guarda da Biblioteca Nacional de Portugal. Ora, com este trabalho ciclópico, Paulo Cardoso descobriu um Fernando Pessoa apaixonado pela astrologia, a ponto de produzir cerca de 10% do seu espólio nesta área, a ponto de jogar com a astrologia na sua vida privada, a ponto de fazer a astrologia presente na construção dos heterónimos e em toda a obra ortónima, e até a ponto de criar poderíamos chamar-lhe quase heterónimo, astrólogo, Rafael Baldaia. Um nome e uma criatura fictícia que Fernando Pessoa utilizou, não só para escrever obra sobre astrologia, o ocultismo e esoterismo, como também até para colocar anúncios em jornais, publicitando os seus serviços de astrólogo, justamente. Apesar destas evidências hoje escancaradas, de que já vos falei, Paulo Cardoso teve de lutar durante cerca de 20 anos, quase, para que esta faceta astrológica de Fernando Pessoa finalmente visse a luz do dia. Lembramo-nos que chamavam a esta área as minudências do Pessoa, até que, graças a si, Paulo Cardoso, esta informação começou finalmente a ser aceite e incorporada no tecido dos estudos da vida e da obra pessoanas. Tenho 2 obrigados prévios para lhe fazer, Paulo, por ter conseguido o tal pedacinho de agenda para estar esta semana connosco, e pela sua resistência e resiliência na defesa desta sua dama, podíamos quase dizer-lhe, ano após ano, até finalmente conseguir ser ouvido, entre aspas, porque vamos ser diretos, goste-se ou não, acredite-se ou não, o que é facto é que Fernando Pessoa era ele próprio um fervoroso astrólogo, e por isso esta área não pode ser posta debaixo do tapete quando lemos e estudamos Fernando Pessoa, não é verdade? Olá, Ricardo, muito obrigado pela tua vamos lá, pelo teu convite para estar aqui. É um prazer e é um gosto, e não só, eu sinto isto como uma espécie de obrigação. Exatamente por aquilo que tu disseste. Durante tantos anos foi tão difícil explicar às pessoas que esta parte da obra era como que o suporte não só da obra do próprio Fernando Pessoa, como da construção dos heterónimos. Foi tão difícil porque, como foi aqui dito por ti muito bem, os comentários eram do tipo: isso são os passatempos, são as maluqueiras, são as loucuras de Fernando Pessoa. E a pessoa, eu ficava a ferver, dizer, como é que uma loucura pode levar horas, porque só quem sabe um pouco da astrologia é que se apercebe que em 1915, 1916,
quando foi talvez a época mais produtiva em termos de astrologia, para se fazer um horóscopo. Eu trago, por exemplo, aqui uma imagem de um horóscopo. Isto é um horóscopo feito hoje por computador, mas na capa do livro que foi publicado temos a capa, temos o horóscopo de Dom Sebastião desenhado pelo próprio Fernando Pessoa. É preciso explicar que naquela altura, para se fazer um horóscopo, utilizavam-se livros, hoje em dia é software, que faz isto em poucos segundos, e que para se fazer os cálculos, senos, cossenos, tangentes, cotangentes, regras de 3 simples, compostas, etc., eu calculo, e penso que não estou muito longe da verdade, que se poderia demorar até 7 horas para se fazer cálculos astrológicos, ou seja, para se fazer uma conclusão, uma interpretação profunda de um horóscopo. Ora bem, e ninguém sabe isso. Ou seja, só um astrólogo é que pode, na verdade, avaliar o esforço, a dedicação, o interesse cotidiano de Fernando Pessoa por esta área, porque eu, em 1970, 75, ainda demorava 1h30 para descobrir um horóscopo, para fazer um horóscopo. Ora bem, eu descobri 300 e tal horóscopos e é preciso lembrar que no espólio de Fernando Pessoa não estão todos. Porque sim, há muitos a circular, a família, não sei se ainda, porque entretanto tem aparecido em leilões, tem aparecido em vendas, etc. Portanto, não se sabe ao certo até quantos horóscopos foram dados por Fernando Pessoa aos seus, digamos, entre aspas, clientes ou amigos, e quantos deles se calhar não foram destruídos. Eu encontrei 318. Sim, mas é portanto, perfeitamente natural que haja, portanto, que muito haja mais. Provável que haja muito mais dezenas e dezenas de horóscopos. Eu corrijo, eu encontrei 318 horóscopos de pessoas, mais 40 de outro tipo de horóscopos ainda mais complicados, que nem todos os astrólogos sabem fazer, e 29 de outro tipo de horóscopos ainda mais complicados. Portanto, 318 mais 40 mais 29, isto vezes 7 horas, dá-nos uma dimensão de trabalho de quase diário. Só falando de horóscopos. Exato. Faltam textos, cálculos, etc., que são às centenas. Porque uma coisa é nós vermos, por exemplo, nos livros que são feitos hoje com o levantamento da correspondência entre Fernando Pessoa e amigos ou artistas terceiros, e vermos um Mário de Sá Carneiro a pedir-lhe para veja o meu horóscopo, consulte os astros por amor de Deus, e outros amigos que também eram sensíveis ao tema, mas depois ver esse bruto, e estamos a falar na Biblioteca Nacional de trabalhos que demoram anos, às vezes mais de uma década, para varrer, entre aspas, aqueles mais de 30 mil testemunhos, folhas A4 e papéis. Exato, e pedacinhos de papéis. Nesse princípio, e recuando tantos anos já, houve uma... 1981, ainda não eras nascido. Já era, mas muito obrigado. Paulo, houve uma pessoa muito importante, se bem me recordo, que deu a dica completamente descomprometidamente, como quem diz. Vi lá umas coisas na Biblioteca Nacional, veja lá se aquilo tem interesse para si. Foi aí a professora Ivete Centeno, à qual fiquei muito grato, porque me deu a primeira pista. Paulo, estive a ver os papéis de Fernando Pessoa e tem lá vários subscritos com algumas dezenas ou mesmo centenas de papéis. E como os peritos em Fernando Pessoa, alemães, franceses, ingleses, alemães, etc., não percebem da astrologia, não sabem até que ponto é que como é que se pode valorizar, que valor é que têm, que importância têm aqueles documentos. Não quero dar uma olhadela, etc, etc. E foi assim que tudo começou. E esse tudo começou dessa forma. Presumo que o interesse da descoberta, vamos lá ver o que é que Fernando Pessoa fez. Exatamente. Na minha área, ou numa das minhas áreas diretas,
mas uma coisa era estar à espera, se calhar, de umas dezenas ou centenas de testemunhos. E depois, entretanto, milhares. É muito simples. Como é que se toma fôlego depois para fazer esta investigação quando eles estão a saltar como coelhos no mato? Não é? Exatamente. O que se passa é o seguinte: quando foi dito, quando ela me disse algumas dezenas ou mesmo centenas, eu pensei, bom, realmente se calhar é verdade, é isso mesmo, são só apenas uma pequena quantidade. Porquê? Por há uma razão muito que se percebe muito bem. O espólio de Fernando Pessoa está arrumado em envelopes, em subscritos. E cada subscrito tem à volta de 100 documentos. Ora bem, e os que diziam astrologia por fora, dizia astrologia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, não eram muitos. E assim, grosso modo, quem olhasse para aqueles subscritos, isto são, se calhar, 200 ou 300. A primeira vez que eu me aproximo do espólio, já depois de ter pedido autorização para naqueles objetos, aqueles papéis sagrados, que foram tocados e escritos pelo próprio Pessoa, eu comecei a perceber-me que havia outros envelopes com outros símbolos que diziam, por exemplo, sinais. Eu disse, deixa cá ver o que é que está dentro dos sinais. Depois havia cadernos, que é o 144X, o 144Y, que são, no fundo, agendas que ele usava dia a dia. E começaram a ver que, afinal, também havia muito material astrológico nessas agendas. Então, o que é que eu disse? Afinal, não são nem 200, nem 300, nem 400, são muito mais. Tanto mais que eu era funcionário público e pedi, na altura, uma espécie de, como é que se diz? Licença sem vencimento. Sim. Para, durante X meses, ir só para o espólio de Fernando Pessoa, de manhã à noite, ou durante o horário permitido, e tentar organizar, transcrever, ver o que é que lá havia de material. E pensei que durava não sei quantos meses. Ora bem, e depois quando eu começo a ver isto, porquê? Porque percebi que faltavam papéis. Dentro dos tais envelopes que dizia astrologia, muitas vezes faltavam papéis. Faltavam a página 3 de um texto, faltava... Disse, mas onde é que estão estes papéis? A única maneira de os descobrir é vasculhar os 30 mil. Exatamente. E foi aí que eu percebi que, afinal, fora dos envelopes da astrologia e dos envelopes dos sinais, por todo o espólio havia muito material astrológico. Porquê? Por uma razão muito simples. É porque Fernando Pessoa era gêmeos. E os gêmeos, ou os mentais, ou as pessoas com muita curiosidade, ou muita criatividade, estão a fazer, como ele estava a fazer, por exemplo, um soneto. Ou seja, vamos de uma maneira mais simples, estava a fazer um texto sobre Júpiter, como eu encontrei exatamente um texto sobre Júpiter. O Júpiter é assim, assado, frito e cozido, está no signo de tal, está regendo o peixe, o Sagitário, não sei o quê. E depois, de um momento para o outro, vem uma ideia. Espera aí, vou escrever uma frase para o livro Desassossego com os ideais de Júpiter. E vira a página e no verso desse mesmo papel diz: a fé é o instinto da ação. E essa frase, supostamente, uma das citações mais conhecidas, pertence ao livro Desassossego. Mas, a meu ver, a ideia veio do facto de eu estar a fazer um trabalho sobre Júpiter que tem a ver com a fé, é o instinto da ação. Ou seja, no fundo, esta multiplicidade pessoana está presente justamente nisto. Ou seja, ele tanto pensava... Ele tanto podia produzir um texto ou uma frase. Por exemplo, há poemas a falar num astro baço, obviamente que tem a ver com Saturno. Há poemas, há textos e há cálculos sobre batalhas de Portugal e depois a falar do destino. E depois o destino é o... Como é que é? Aquela frase celebérrima, o destino é o... Bom, agora não me ocorre. Um poema sobre o destino. E na mesma página está o destino de Portugal visto pela astrologia. Portanto, ou seja, Fernando Pessoa era aquele ser que a sua cabeça funcionava em várias
digamos, comprimentos de onda. Um astrológico, um filosófico, um, sei lá, poético, outro visionário. E, portanto, a astrologia, de algum modo, tocava em todas essas áreas. Porque há, de facto, muitos testemunhos documentais que permitem, para quem percebe da astrologia ou quem queira aprender, fazer esta associação direta entre um horóscopo que tenha sido feito, ou um texto astrológico que tenha sido produzido, num cantinho da folha ou no verso da folha, e do outro lado está um texto diretamente relacionado ligado com esse assunto. Portanto, Isto é Fernando Pessoa. dos pontos de facto que é curiosíssimo nós podermos ver com a ajuda de especialistas como o Paulo, mas há entretanto, por toda esta obra, quanto mais nós começamos a entrar nisso, outras descobertas ou evidências, e para mim aquela que é talvez o primeiro embate maior da ligação entre a obra de Pessoa e a astrologia, é esta certeza que nós hoje temos de que Fernando Pessoa usou a astrologia para criar propositadamente as datas de nascimento de cada um dos heterónimos e fazê-las coincidir astrologicamente com a sua. Quer explicar-nos isso? É muito simples e quase óbvio. Só que estava por é como o ovo de Colombo. É assim, não é o caso que um nasceu em 1897, outro personagem, dos 4 personagens em que o próprio Pessoa está incluído, portanto, ele mais os 3 heterónimos principais, um nasceu em 97, outro nasceu em 98, outro nasceu... Não, desculpem, um em 87, 88, 89 e 90. Estranhamente, todos eles nasceram entre o meio-dia e as 6 da tarde. Também não é por acaso. Depois, estranhamente, todos eles têm um planeta que é Mercúrio, que é o planeta da Irmandade, da literatura, na casa 8, que é a casa do ocultismo. Ou seja, há uma série de coincidências. Aliás, uma coisa mais fácil para que todas as pessoas percebam. Eles têm todos mais que 9 meses de diferença. Ou seja, eles podem ser irmãos, ou poderiam ter sido irmãos. E, para culminar esta não coincidência, os ascendentes dos 4 personagens, Pessoa, Queiro, Reis e Campos, os ascendentes destes 4 personagens pertencem rigorosamente aos 4 elementos da antiguidade. Fogo, terra, ar e água. Isto nunca poderia ter sido ao caso. Porque há aquela ideia de que é preciso a pessoa ter em si os 4 elementos para subir aos céus. E quando Fernando Pessoa reparou que lhe faltavam não tinha os 4 elementos, foi inventar para cada um dos 3 heterónimos um dos elementos que lhe faltava para essa perfeição de ascensão. Exatamente, é como se houvesse uma espécie, se eu analisar o horóscopo de Fernando Pessoa, eu como astrólogo, percebo que há ali uma espécie de bloqueio energético. Vamos lá. Há ali uma energia que não flui. A certa altura, que é a passagem da casa 8 para a casa 9, e então, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar 3 pessoas, 3 personagens, 3 heterónimos, que podem ter todos os problemas do mundo energéticos, menos este. Ou seja, é como se os personagens que ele criou, os heterónimos que ele criou, todos eles já tinham no seu horóscopo resolvido o problema energético com o qual ele nasceu, como se fosse uma espécie de sublimação. Como se fosse um medicamento, um transporte, um veículo, para ele ultrapassar a limitação energética, vamos lá, isto para usar uma palavra, do seu próprio horóscopo. Não há casos. É verdade, a astrologia é aqui diz que na obra de Pessoa não há casos. E esta obra, no fundo, que eu publiquei, está cheia de referências de pé de página, tem muitas notas de rodapé para que as pessoas percebam que eu tive que fazer isto com caráter científico, por 2 razões. Primeiro, porque durante anos e anos e anos só ouvia dizer aquilo é um passatempo de Fernando Pessoa, aquilo é brincadeira de Fernando Pessoa, e eu tive que provar que não se trata nada disso. Ele, além de ser um excelente astrólogo para ele próprio, Ricardo, há centenas de papéis em que ele se autoanalisa através
da astrologia. Tipo, eu tenho Mercúrio na casa não sei o que, isto dá-me X, dá-me esta característica, esta e esta. Eu tenho problemas nos amores porque Vênus, que é o planeta do amor, está colocado... Portanto, ele usa a astrologia para se conhecer, para tentar descobrir o seu destino, para criar de uma maneira mais bem elaborada uma arquitetura rigorosa na heteronimia e muito mais. Nomeadamente até as preocupações que sabemos textualmente que ele tinha também do que seria a sua projeção no futuro. E há muito quando nós começamos a ver os papéis e os interpretamos astrologicamente, descobrimos a atenção que Fernando Pessoa tinha ao detalhe de horoscopar, entre aspas, vamos perdoar o neologismo, horoscopar os grandes famosos da história para descobrir o que é que ele próprio poderia ter em comum com estas figuras que a história guardou para sempre. Há duas questões essenciais que o preocupavam e por isso ele fez centenas e centenas de cartas das pessoas mais conhecidas do mundo até então, e de pessoas de Shakespeare, de Oscar Wilde. Aqui neste livro eu tenho um índice, vou dizer só alguns: Victor Hugo, Chopin, Baudelaire, Luís II da Baviera, Sidónio Pais, Salazar, Mussolini, também para virarmos para alguns, o Dom Carlos e Dona Amélia, Alberto Queiro, naturalmente, já sabíamos, Dom Sebastião, Milton, Goethe, Robespierre, Napoleão, ou seja... E até Portugal, o país. Exatamente, claro. Isto ainda são só... Eu nem incluí aí, aqui neste volume, ainda os horóscopos sobre Portugal, etc, etc. Sim. Portanto, são ainda há centenas, eu só... Publiquei aqui algumas dezenas, portanto tinha deixado, ou tinha na ideia, fazer um segundo ou um terceiro volume com o resto das cartas astrológicas relativamente a Portugal, à política, à Revolução, à Grande Guerra. Há imenso material sobre a Guerra 14-18, do Kaiser, Guilherme, etc, etc, etc. E porquê é que ele estaria astrologicamente tão atento a esta procura de descobrir características comuns? O que é que haveria astrologicamente nos grandes famosos da história onde ele pudesse encontrar eco? Ele queria perceber se a sua passagem neste mundo era tão ou menos ou mais marcante que todos aqueles personagens que ilustraram a história. Ou seja, ele queria ver o que é que havia em comum em todos eles e se ele também, no seu horóscopo, tinha ou não tinha alguns destes fatores. Daí, uma das preocupações, eu acho que era logo a primeira coisa que ele fazia, com que idade é que morreu este senhor? Porquê é que morreu? Quando morreu? Com que idade morreu? Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele também estava preocupado em saber quantos anos é que ia durar para, eventualmente, deixar tudo arrumado e poder construir aquilo que, a meu ver, é a coisa que mais o preocupava, que era a sua obra. Obra com letra grande. E isso, aliás, ele diz à Ofélia, eu tenho uma obrigação, há entidades que me obrigam, etc. Os grandes mestres que não permitem nem perdoam. Exatamente. Portanto, ele desculpa-se com a Ofélia, que tem uma missão, digamos, interpretando de uma maneira muito simplista, que tem uma missão a cumprir. E essa missão estava, por acaso, não é por acaso, estava marcada no seu próprio horóscopo, e, portanto, ele empenhou-se nisso porque ele percebeu que tinha capacidade, ele se calhar percebeu que tinha capacidade de vir a ser aquilo que hoje é. Um símbolo universal, português, em que desde o Brasil aos confins do Oriente é conhecido. Portanto, aliás, devemos muito aos brasileiros, à Maria Bethânia, à Maria Aliette Galhós, que levou todo o Pessoa para o Brasil nos anos 60, porque a partir daí nós, portugueses, começámos a dizer, olha, Fernando Pessoa, de uma maneira muito... Claro, tanto se fala deste português no Brasil. Exatamente. Não é? Portanto, ele foi super amado no Brasil, nos anos 60. E continua a ser. E continua a ser, e eu penso que isto contagiou os portugueses. E, portanto, vai daqui um grande abraço para os brasileiros que nos estão a ouvir, e por acaso eu tenho um canal YouTube, e percebo que quando se fala de astrologia e Fernando Pessoa, há muitos brasileiros que
Aliás, na Casa Fernando Pessoa, muitos brasileiros, através das redes sociais, me perguntavam: Paulo, onde é que se arranja o livro sobre Fernando Pessoa? Onde é que se arranja o livro da astrologia? E porque eu vou a Portugal e quero comprar o livro, etc, etc. E, portanto, os brasileiros continuam, aliás, porque há aqui uma dupla louca, que é a astrologia e a Pessoa. Pois sim. Portanto, e os brasileiros, que são milhões, muito mais do que nós, têm um interesse incrível por Fernando Pessoa. E neste lado da astrologia, de facto, para o Brasil ou para qualquer outro país, há muito fascínio para desenterrar ou descobrir quando vamos analisando todas as peças que foram levantadas pelo Paulo. Uma delas é fascinante. E mostra outra vez, rompe com aqueles pré-conceitos de que Fernando Pessoa, isto não tem interesse nenhum, a astrologia não tem interesse nenhum na obra de Fernando Pessoa. Quando nós vamos descobrir no espólio, nós não, um trabalho astrológico dos vários ainda que Fernando Pessoa fez, onde, por motivos que vais poder explicar-nos, Fernando Pessoa vai tentar detectar a data precisa e a hora da sua concepção. Não do seu nascimento. Exatamente. Portanto, isto astrologicamente também se pode fazer. Ele fez isto porquê? É assim, isto foi dos últimos, eu estava praticamente a publicar este livro das cartas astrológicas e muito pouco, eu já estava a trabalhar com o Jerónimo, aliás, a quem agradeço o estímulo muito grande, além de todas as pessoas que me foram estimulando ao longo dos anos, a professora Teresa Rita Lopes, Teresa Soal Cunha, etc. São em tantas pessoas, tantas, que eu não poderia enumerar aqui. Diz: ai, Paulo, vá para a frente, porque isto vai... Olha, por exemplo, o Vítor Belém foi uma pessoa extraordinária, empenhadíssima, apaixonada por esta área. Ai, Paulo, isto temos que mostrar isto ao mundo. Bom, estava praticamente a publicar este livro quando, sei lá, 2 ou 3 meses antes de entregar o original, descubro um horóscopo em que dizia époque, e depois fui começar a tatear e a perceber, e o que é o chamado époque no princípio do século em Inglaterra. É o horóscopo de concepção. E porquê? Porque anos atrás, em 1890, creio eu, um senhor chamado Zé Ariel, que era um excelente astrólogo, tinha publicado justamente uma obra do tipo Como descobrir o seu momento da concepção. E com isso, fazer o seu horóscopo da concepção para ver as predisposições, etc., e comparar. Ora bem, claro que Fernando Pessoa foi logo fazer a experiência. Pegou no livro e seguiu à risca, rigorosamente, todo o processo todo matemático para conseguir fazer o seu tema de concepção. Para quê? Para descobrir em que dia que tinha sido concebido. Um trabalho que no papel é ainda mais complexo e mais demorado do que a carta astrológica feita à mão. Muitíssimo mais. Ora, o que é curioso? É que ele percebeu, e isso está explicado aqui neste livro, ele percebeu que tinha sido concebido no momento X, que era poucas horas depois do nascimento de Ricardo Reis. Ou seja, vou explicar. Ele criou o Ricardo Reis como se ele tivesse nascido. Primeiro ele fez os cálculos e descobriu que foi concebido no dia 19 de outubro ou no 19 de setembro. Por exemplo, já não me quero enganar, mas 19 de setembro. Então o que é que ele fez? Então vou criar alguém, ou seja, o Ricardo Reis. Portanto, eu fui concebido no dia 19, então o Ricardo Reis já tinha que estar nascido no dia 18. Ora bem. Ou seja, para poder ser irmão. Sim, sim. Por poucas horas de diferença, assim se percebe que nada é ao acaso. Aliás, nada é mesmo ao acaso em Fernando Pessoa. A palavra mensagem está explicada aqui também, que vem da frase em latim da Eneida de Virgílio, mens agitat molem. Se cortarmos mensagem, vamos descobrir a palavra mensagem. Portanto, e o que é que isto quer dizer? É o espírito que move a matéria. Ou seja,
em Fernando Pessoa é o espírito que move a obra. Ou é a astrologia que move a poesia, a filosofia, etc, etc. E há, aliás, a propósito disto e das ligações, dos trabalhos já no setor académico que fizeste, que tem qualquer coisa de... perdão, de fascínio, passa pela suposta ou, na tua opinião, vertente astrológica do capítulo mais famoso do livro Mensagem, o único livro em português que Fernando Pessoa publicou em vida. Já está descrito e até disponível na internet esta tua teoria de como no capítulo Mar Português há a ligação direta entre poemas e entre signos. O número 12 é fascinante desde os 12 apóstolos, desde a antiguidade. Os 12 meses, os 12 signos, as 12 luas que compõem o ano, etc, etc. Portanto, como Fernando Pessoa era um amante e adorava a astrologia, não é de estranhar. Aliás, eu quando percebi que havia 12 poemas reunidos numa parte da mensagem, disse, bom, isto não é por acaso. Se eu já estava no espólio, já tinha visto dezenas, centenas de horóscopos, centenas de cálculos. Se ele tentava encontrar, às vezes, o segundo de nascimento, porque, por exemplo, para um dos heterónimos, ele andava ali a fazer contas se havia de nascer em Lisboa, ou em Tavira, ou no dia 11 de outubro, ou no dia 13 de outubro, para tudo bater certo. Ora bem, se tudo isto foi objeto de análise, não é de espantar que, se ele reuniu 12 poemas na mensagem, ele dividiu a mensagem em 3 corpos. Primeiro, segundo e terceiro. E o corpo central, o corpo do meio, tem 12 poemas. Ora, será ao acaso? E eu comecei a ler cada um dos 12 poemas, dizendo, não é ao acaso que ele pôs 12 poemas no mesmo grupo chamado Mar Português. E, portanto, comecei a ler o primeiro poema e era claramente, ele descrevia claramente todas as características do carneiro. O segundo poema, as do touro. O terceiro, as dele próprio, Fernando Pessoa, que era Gêmeos. Ou seja, percebi claramente e depois expliquei e fiz um ensaio. Mar Português, a mensagem astrológica da mensagem, foi publicado nos anos 90, no princípio dos anos 90, pela editorial Estampa, em que eu expliquei tintim por tintim porque é que eu achava, que foi uma teoria minha, porque é que eu achava que cada um dos 12 poemas do Mar Português era a expressão clara, simbólica, mas clara, das características de cada um dos 12 signos. De facto, muito disto que temos estado a falar, não tudo, nem pouco mais ou menos, está neste livro referencial, Cartas Astrológicas de Fernando Pessoa, como a astrologia foi determinante na vida e na obra de um dos maiores poetas portugueses. Exatamente. Portanto, o subtítulo. Há aqui um aspecto que eu não queria deixar de referir, até porque é pedagógico. Já falei no início, antes da nossa conversa, de como foi difícil romper estas cortinas, de que a astrologia em Fernando Pessoa não interessa nada, apesar dos testemunhos irem subindo, centenas, milhares, e finalmente, mas apenas em 2011, nós vamos ter este livro que tem a preciosa, lá está, além do apoio e da ajuda que tiveste de tantos outros investigadores, até de outras gerações, mas esta obra nasceu numa altura em que, como os leitores mais frequentes se lembrarão, o colombiano Jerónimo Pizarro já tinha passado a fronteira e se tinha tornado um dos investigadores pessoanos mais referenciais e mundialmente afamados da nova geração. Parece que só quando um investigador
um investigador formatado, enfim, aquela Aceite. figura mais tutelarmente integrado. mais acima, te deu o apoio total e a Ele ajudou-me balizar imenso. Ele foi a as gota que me investigações. fez avançar. Eu já tinha tido imensos, a Inês Pedrosa, etc. São imensas pessoas a quem eu devo aquele estímulo. Não desistas, isto custa. Porque eu disse, mas só tenho problemas, tenho dificuldades. Isto porque, Ricardo, isto é um bocadinho polémico. Sim. Aquilo que eu vou dizer, mas é importante, é que a teoria de que por trás da obra de Fernando Pessoa havia realmente um conhecimento astrológico com esta profundidade, veio pôr em causa muitas das teorias feitas por muitas teses de doutoramento feitas ao longo de 30 ou 40 anos. Porque uns chamavam esquizofrenia a não sei quê, outros chamavam que ele fazia isto por não sei quantos, e eu vim, com a minha investigação, provar que afinal não era nada disto. Afinal havia um intuito inteligente, consciente, com pés e cabeça, que superentendia tudo isto. Por exemplo, havia inúmeras teorias por causa da heteronimia. A heteronimia era uma doença. Não, a heteronimia era não sei o quê. E cada professor, cada investigador, cada professor universitário que estudou no espólio de Fernando Pessoa criou uma teoria e sobre essa teoria fez a sua prova testemunhal, a sua tese de doutoramento, etc, etc. E, portanto, esta visão de que a astrologia é que, de algum modo, foi a pedra de toque, a estrutura arquitetónica da obra, não veio poder ser tão bem aceite porque, se calhar, fazia tremer muitas das outras hipóteses, das outras teorias. Porque, afinal, ele fez isto tudo pela astrologia. Afinal, se calhar, a B ou C não tinha tanta razão assim para ter avançado com este processo. Eu acho que foi isso que esteve na base daquilo que tu disseste várias vezes e que foi muito, muito verdade e que sofri imenso com isso. Eu sentia um peso, qualquer coisa, uma espécie de contracorrente sempre que eu quis publicar. Sempre que eu quis publicar. Vamos afastar esse gajo, ou não queremos ouvir as tais coisas que convinha deixar debaixo do tapete, porque não tinham interesse literário direto. No entanto, há outra coisa muito interessante, quando nós analisamos, e mais ou menos por esta altura da publicação do livro, um pouco antes, há esta nova geração de investigadores que se debruça a fundo sobre a biblioteca particular de Fernando Pessoa. Os livros que o formaram, que o influenciaram, que o fizeram sonhar, que o deixaram aprender. Exato. Exatamente. E na biblioteca particular de Fernando Pessoa nós vamos encontrar também os melhores dezenas de livros com, lá está, os melhores mestres de astrologia. E livros que estão, alguns profusamente anotados, como o tal Fernando Pessoa leitor, que está a aprender com aqueles livros dos maiores astrólogos daquele tempo. E também daí nós retiramos mais uma validação para a importância da astrologia. Onde ele vai beber a astrologia é na fonte mais profunda. Não posso dizer científica, porque eu não considero a astrologia uma ciência, mas é uma arte, é uma filosofia. Portanto, ele vai beber a melhor fonte astrológica do princípio do século XX. Portanto, os melhores livros, dos melhores autores que eram publicados em Inglaterra na altura, ele encomenda-os, recebe-os e anota-os profusamente. Portanto, em praticamente todas as páginas, ele vai verificar, ele vai validar, ele vai experimentar. Porque eu sou cético, porque sou químico, sou signo virgem, gosto de pôr tudo em causa, gosto de esmiuçar as coisas. Mas acreditem, aqueles que nos estão a ouvir, que o Fernando Pessoa também não acreditou na astrologia assim, do pé para a mão. Ele encomendou para Londres, não sei quantas cartas astrais, a não sei quantos mestres astrólogos, recebeu-as pelo correio e depois foi minuciosamente sublinhar aquilo com que concordava e pôr pontos de interrogação naquilo com que não concordava. Ou seja, ele, antes de acreditar na astrologia, ele encomendou uma série de estudos astrológicos e depois disse, vamos lá ver se isto vale. Se estes astrólogos
têm qualidade, que trabalho é que eles fazem, o que é que se pode fazer com a astrologia. E realmente ele deve ter ficado muito admirado, porque ele vai validar, vai sublinhar tudo aquilo que é verdadeiro naquelas... E às vezes são estudos com 10, 15, 20 páginas. Ele vai sublinhar cuidadosamente tudo aquilo com que ele se identifica e que se verificou na sua maneira de ser e diz, bom, então se calhar vou experimentar utilizar, aproveitar esta ferramenta. No fundo foi exatamente aquilo que me aconteceu. Porque eu não comecei a acreditar na astrologia assim, de um pé para a mão, comecei a fazer, achei que era uma coincidência, depois comecei a fazer para os meus irmãos, para os meus amigos, e a ver, mas afinal isto funciona. O que é isto? Será que não está aqui um dom, uma ferramenta, uma coisa que eu nunca supus existir? Eu penso que se passou o mesmo com o Fernando Pessoa. E tinha toda a lógica, nós, já que ele... os céticos, fazemos isto. Porque eu era um cético da astrologia. As pessoas pensam que não, mas eu não acreditava na astrologia até ter feito dezenas ou centenas de horóscopos. Só quando comecei a ver, mas isto afinal funciona. Há um minuto, a maneira de ser, os acontecimentos. Eu penso que Fernando Pessoa passou exatamente pelo mesmo processo. E eu posso garanti-lo pelas frases, pelos cálculos que eu encontrei no espólio. Enquanto a própria pessoa que estava sempre à procura de novas aprendizagens e novas influências. Há um aspecto na astrologia em Fernando Pessoa, ou em Fernando Pessoa na astrologia, que eu gostava de trazer aqui à nossa conversa, mas com balizas, porque aqui é preciso sempre ter cuidado, como até já disseste. Já circula, e ainda bem, há muito tempo, esta história de que Fernando Pessoa previu a sua própria morte. Não é bem assim, ou não se pode, ou não se deve dizer isto exatamente assim. Mas o que é verdade é que através de um fator astrológico, Fernando Pessoa situou astrologicamente, e há provas disso no espólio, que está na página 65 deste livro a explicação rigorosa e científica desse processo. Isto é assim. E para quem ainda não tem? Eu vou explicar. Nos anos 80, eu fiz algumas intervenções para a televisão, e numa delas, em que se falava de Fernando Pessoa, eu disse, olha, eu vou avançar com uma teoria, porque ninguém falava desse assunto. Eu vou avançar com uma teoria. Eu descobri no espólio de Fernando Pessoa uma série de cálculos em que ele, no fundo, não está mais do que a tentar encontrar a época, o ano, ou o dia, ou o mês da sua morte. E eu reuni esses papéis todos e até os mostrei na televisão, na altura, nesse programa. Ora bem, o que é que acontece? Isto vai-nos dar seguimento àquilo que nós estávamos a falar há bocado. Ele queria saber quanto tempo tinha disponível para poder fazer a tal obra, que era maior que ele. Exato. Portanto, ele tinha que tentear o tempo, economizar, preparar a obra. E, portanto, muniu-se de quê? Da astrologia. Ora, se ele tinha percebido que batia certo, entre aspas, em dezenas e dezenas de casos históricos, essas pessoas, esses personagens, tinham morrido exatamente quando havia tendência para morrerem no seu horóscopo, ele diz, até eu vou fazer o mesmo com isto. E escreve um texto, e isso é que é extraordinário, em que se interroga qual vai ser o aspecto letal, qual é o aspecto letal no meu horóscopo. Ou seja, por outras palavras, quais são os planetas que me vão matar. E depois chega à conclusão que são 2 ou 3 fatores. Então, o que é que ele vai fazer durante dias e dias e dias, penso eu, suponho? Vai fazer cálculos com esses 3 ou 4 fatores para ver quando é que eles entram todos em litígio, porque há algures nessas guerrilhas entre os fatores vitais do seu horóscopo poderia estar o momento da sua morte. E vai concluir o quê? Que a partir de 30 de maio de 1935 e meados de fevereiro de 1936, ele entraria talvez numa época absolutamente perigosa. Do ponto de vista pessoal, profissional, saúde, etc, etc. Por coincidência, veio a morrer exatamente no meio, ou seja, eu estava a dizer 30 de maio, de 35, ele morre em 30 de novembro de 35. Exato. E se contarmos de novembro para fevereiro, estava exatamente no período mais letal que poderia haver. E morreu efetivamente nessa altura. Todos os fatores relevantes no perigo
coincidiam em ali ebulição. naquele período de alguns meses, e é aí que a morte acaba por acontecer. O que Eu não poderá- quero dizer que ele tinha a certeza absoluta Ora que ia bem. morrer, obviamente, mas pôs com certeza a hipótese. Sentiu-se Ele sentiu astrologicamente que ia entrar num ameaçado. período perigoso, que iria entrar num período super frágil e que iria durar até fevereiro de 16 e que até lá estava na corda bamba, se nós podemos dizer. Estava fragilizado astrologicamente. Coincide também esta altura, de facto, com uma tendência ainda maior e uma energia maior para organizar o espólio dentro da arca, arrumar os papéis em cartuchos, pelo menos fazer envelopes com cada um com o seu conteúdo, sistematizar-se o mais possível. É assim, o que eu fiz foi exatamente isso. E uma urgência, se calhar, também maior em aceitar as pressões do amigo, então, António Ferro, para sim. apressar a publicação da mensagem. Da mensagem, talvez. O que eu fiz, no fundo, quando fui em 1981 estudar para o espólio, foi que o espólio, obviamente, foi arquivado por arquivistas que tinham, digamos, uma filosofia, um método de arquivo, e o que é que eu fiz? Quando eu comecei a perceber que haviam imensos, afinal não sei, eram 200, 300, 400, 500, 600, 1000 papéis, o que é que eu fiz? Bom, a única maneira que eu tenho é reproduzir, através de microfilmes, fotocópias, etc., da maneira que eu pude, reproduzir tudo o que havia para estudar e vir para casa e organizar, fazer a minha própria organização. E foi com isto que eu comecei, vou mostrar aqui para a câmara, isto foi uma das primeiras conclusões que eu tirei ao estudar esses milhares de papéis. Na altura só tinha descoberto ainda 1600, portanto, mas fiz esta classificação para eu próprio me orientar. Quantos textos, quantos cálculos, quantos horóscopos, etc, etc. E porque o tempo voa, Paulo, não queria deixar a nossa conversa terminar sem um ponto mais ligeiro ou até mais bem disposto e mais útil na vida de Fernando Pessoa, que foi o facto desta paixão astrológica, com a astrologia a perpassar toda a obra. Bem, paixão. Sem dúvida. Ele fazia astrologia às 4, 3, 4, 5 da manhã. Com as datas inscritas no papel. Exatamente. Portanto, aí também temos essa prova. E há depois esta coisa tão curiosa da criação eventual. Portanto, já depois da explosão dos heterónimos, quando Fernando Pessoa decide cristalizar e inventar este Rafael Baldaia, o astrólogo, que foi quase chegou à dignidade de heterónimo, porque ele escreveu muita obra. Quem é que foi este Rafael Baldaia? Este Rafael Baldaia era um astrólogo de longas barbas, basta ler a carta que ele trocou e as missivas que ele trocou com o próprio Mário de Sá Carneiro. Depois o Mário de Sá Carneiro responde para isso: ai, que gira essa ideia de um astrólogo de longas barbas, etc., porque as cartas de Pessoa que ele enviou ao Sá Carneiro perderam-se no Hotel de Nice, quando ele se suicidou. Mas as cartas que o próprio Mário de Sá Carneiro escreveu ao Pessoa conservam-se. Portanto, os dados que nós temos são através das respostas do Sá Carneiro. E então ele descreveu e criou este personagem que não era só astrólogo. Ele era o autor de textos filosóficos, de textos de metafísica, de textos de ocultismo e toda a área astrológica. No fundo, era uma área muito vasta. E isto vai ser importante porque é isso que me vai nortear nas próximas publicações, porque afinal não, eu já sei isso há muitos anos, o próprio Rafael Baldaia não era unicamente astrólogo, era um astrólogo, filósofo, pensador, etc, etc. Portanto, é isso que falta ainda descobrir, ou seja, dar força. E é isso que falta publicar, ou seja, é mais do que publicar, organizar. A professora Rita Lopes publicou nos anos 60 alguns textos do Rafael Baldaia, mais tarde, também nos anos 60, não sei se sobre Portugal, também se publicaram mais, mas é preciso explicar e articular toda a obra do Rafael Baldaia. É isso que eu estou a fazer agora. E vou tentar publicar
Curto prazo. Sempre que este indisponível cartas astrológicas, lá está, depois Já está completamente do seu esgotado. Os sucesso. brasileiros estão aborrecidíssimos. Eu recebo reclamações, a dizer, eu quero esse livro, mas não há. É a oportunidade agora para se trabalhar na publicação de uma edição talvez revista e aumentada. Lá Completamente está. revista e aumentada. Não tem nada a ver. Tem muito a ver com esta, mas tem muito mais conteúdo. Precisamos de 2 horas de Fernando Pessoa para todas as pessoas, depois das férias e depois do nosso regresso em setembro, definitivamente. Hoje, mais uma das conversas para as quais o tempo não chegou, mas foi de facto fascinante e o nosso auditório, a julgar pelos comentários com que nos brindaram, e te brindaram especialmente a ti, Paulo. Muito obrigado. As pessoas devem ter percebido que eu amo isto. Eu amo isto foi o meu filho mais querido da minha vida, foi esta investigação. Eu filo desde 1981, não é imponente que a pessoa passa dezenas de anos atrás deste filão. Só se pode fazer isso de facto com paixão amor e à camisola, etc, porque não é pelos royalties. Sem dúvida que não. Pois, eu também tenho essa experiência. E todos nós só temos de estar agradecidos. Paulo Cardoso, o nosso convidado desta semana, para finalmente, com ele, a pessoa definitivamente certa, dedicarmos um Fernando Pessoa para todas as pessoas à astrologia em Fernando Pessoa. E levantamos só um bocadinho, uma pontinha do véu. Dava para 5 volumes. Em relação à astrologia, com ou sem Fernando Pessoa, entre o Facebook, o Instagram e o próprio YouTube, no seu canal, já sabem que também podem seguir sempre o nosso convidado e o seu trabalho. Só uma dica, eu no meu canal YouTube ensino imenso a astrologia. Quem nos está a ouvir e gosta da astrologia, tem lá um capítulo só de vídeos em que eu explico como é que funciona a astrologia. Portanto, se tem curiosidade, vá lá que tem muita matéria astrológica e também sobre este tema. Pessoa astrólogo. Tenho imensos vídeos só sobre este assunto. Paulo Cardoso, muito obrigado. Obrigado também. E obrigado a vós que estiveram connosco em mais este Fernando Pessoa para todas as pessoas. O tal Fernando Pessoa como nunca se ouviu, que regressa para a semana, na próxima quarta-feira. Até lá, fiquem bem e obrigado. Fernando Pessoa. 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 Fernando Pessoa para todas as pessoas.